Então, galera, ainda falando aqui sobre Copa do Mundo, ou pré-Copa do Mundo, né? Preparação do Brasil. O Brasil enfrentou o Egito, venceu por 2-1 esse jogo, com o Endrick decidindo. Vamos agora ver a reação da mídia egípcia após essa partida, após esse jogo do Brasil. E é bem interessante, galera, que eles gostam muito do futebol brasileiro. Eles gostam muito do Brasil. Vocês vão perceber que eles vão elogiar muito o Brasil, né? E para muitos aí fora, diferente daqui, enxergam o Brasil como um dos grandes favoritos a essa Copa do Mundo. Se é verdade ou não, a gente vai descobrir durante a Copa, né? Mas a gente vai ver agora tudo o que eles falaram. Detalhe, esse vídeo tá dublado para português, tá muito legal, então se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos trazer muito conteúdo assim durante a Copa, então é muito bom você já se inscrever agora para você não perder nada e também ativar o sino das notificações, beleza? Vamos agora para o vídeo. Continuamos com vocês no On Target e tenho o prazer de receber meu querido amigo e grande estrela, capitão Ahmed Said Oka. Seja bem-vindo, capitão Oka. Meu querido Abdelrahman, é um prazer estar aqui com você. Que você continue sempre tendo sucesso e brilhando, se Deus quiser. Já conhece o Brasil. Um jogo termina 4-3 e outro pode ser igual. Eu estava lá, mesmo sem jogar. Então, você já viveu essa história do Brasil uma ou duas vezes? Sim. Eu joguei 2 partidas, estive presente em jogos realmente divertidos, para ser sincero. Eles são garotos incríveis, sabe? Todas as gerações são parecidas, têm o mesmo ritmo, o ritmo deles é rápido e os jogos são realmente bons de verdade. Na minha época... Mas essa história te deixava apreensivo, te deixava animado ou te deixava preocupado? Como era para você? Não, na verdade o clima do jogo te deixa feliz, sabe? Você joga em um ambiente que não existe... Claro, essa geração jogou porque a maioria deles foi jogar na Europa, então eles viram outros ambientes. Para mim era só o campeonato egípcio, então o ambiente era muito bom. E os estádios eram bons. Mas medo mesmo, não, só ficava um pouco de receio com o resultado para não ser um placar elástico. E se você reparar, nos primeiros jogos, nos primeiros 15 minutos, você percebe que há um pouco de apreensão, né? Um pouco de tensão. Depois disso, as coisas vão se ajeitando, né? O time entra no ritmo. Nos jogos, é praticamente o mesmo cenário, sabe? Nos primeiros jogos, como o da Copa das Karates e o jogo com o Mr. Bradley. Ah, o amistoso. Isso. Sim, você consegue, enquanto joga... Ontem vimos a seleção jogando de uma forma... Jogamos o melhor que pudemos, tentando sair jogando com a bola e tal, e isso é algo importante diante de uma pressão como a da seleção do Brasil, com os melhores jogadores do mundo, um do Barcelona, outro do Real Madrid, outro do Barcelona. Eles te pressionam. Então as coisas ficam diferentes. Você consegue jogar com esse tipo de confiança? Você não consegue jogar... Olha, vou te dizer, ontem lidei bem com isso. Quer dizer, nem precisei muito, mas quando precisei foi tranquilo. Só que travava em um ponto e não dava para fazer. Como eu te disse, esse jogo é um jogo que, mesmo quem não é profissional, já jogou, tipo a Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, 1, 2, 3 vezes. Então, já joguei nesse nível, joguei bem nesse nível, sim, aconteceu várias vezes. Essa geração tem uma boa autoconfiança, sim, como indivíduos, talvez coletivamente não consigam grandes conquistas. Sim. Sim. Mas foi feito bem o jogo ontem, sim. Então, como você viu o jogo de forma geral? Você esperava esse desempenho da seleção? Com o que você viu, esperava algo melhor ou pior? Não, quer dizer, era mais ou menos o que eu esperava. Queria que fosse assim, sabe? Não esperava outra coisa. Eu só não queria que o resultado fosse muito grande, só isso. Eu esperava que a gente aparecesse um pouco melhor do que isso, quer dizer, a gente sabia que haveria espaços abertos e que talvez veríamos uma defesa média ou uma defesa um pouco mais recuada. Ontem houve uma defesa média, mas ainda assim foram criados espaços. Ontem também tivemos um problema, ou seja, logo no início do jogo. Havia uma certa falta de entrosamento entre os jogadores, o movimento estava um pouco lento. Não sei também qual o motivo, talvez o campo estivesse pesado ou... Talvez o horário biológico tenha influenciado um pouco os jogadores. Sinceramente não sei, mas ontem... A lentidão era nos movimentos ou na tomada de decisões? É a mesma coisa, a lentidão nos movimentos leva à lentidão nas decisões. Uma coisa complementa a outra. Ou seja uma coisa ou outra, como te disse, ontem tivemos um certo problema no meio-campo. Se você reparar, no primeiro tempo de ontem houve muitos lances de cara a cara com o goleiro. Teve o Igor que chegou várias vezes naquela área entre os zagueiros ou do zagueiro para o lateral. Esses espaços estavam
Isso é o que acontecia. Se você assistiu ao jogo, ou se fizermos, por exemplo, uma análise da partida, havia espaços vazios no meio-campo que obrigavam um dos laterais a avançar para marcar, tipo uns 4 ou 5 passos. Então você está jogando em um nível muito alto e eles aproveitavam isso e você via o passe direto naquela área, você via situações de 1 contra 1, até mesmo na jogada do Fatou, o sprint com o Vinícius, também foi porque a linha de defesa estava completamente batida. Então, no primeiro tempo, eles aproveitavam isso de forma muito rápida e assim que o espaço ficava livre, em 3 ou 4 segundos, você já via a jogada acontecendo. Tínhamos um problema no meio-campo, a pressão não estava boa e havia muito espaço no meio. E isso, como eu te disse, faz com que às vezes o lateral tenha que subir ou o lateral direito tenha que avançar, e isso se repetiu várias vezes no meio-campo. Então, Mostafa Chober, na verdade, lidou muito bem com isso. Muito, muito bem, realmente. Certo, eu também tenho uma pergunta, porque isso também foi, digamos, um dos pontos de discussão hoje. O zagueiro, quando ele desce, por exemplo, com o atacante, ou quando o atacante sai da sua posição, o zagueiro deve acompanhá-lo ou deixá-lo? Sempre fica essa dúvida. Até um certo espaço, ou seja, até uma determinada área. Ou seja, eu não devo descer muito para trás com ele e, ao mesmo tempo, se forem 3 ou 4 passos, preciso acompanhá-lo. É necessário. As pessoas que estão comigo, sim. Se for, por exemplo, o lateral direito, ele fecha. O outro zagueiro fecha um pouco e o outro lateral faz a cobertura. Mas o que deveria acontecer é que era para não haver muitos espaços, especialmente no meio do campo, mas esses espaços estavam lá ontem, sim. Quer dizer, ele não estava em sua melhor forma ontem. Também não quero citar nomes, mas... Por que não? Aliás, estou dizendo algo. Hoje, por exemplo, o Kakaoka cometeu um grande erro, por exemplo. Você vai repreendê-lo por isso? Vai mesmo? Quer dizer, é difícil. Pelo contrário. E o Mohamed cometeu um erro grave, exato, é isso. Exatamente. Quero dizer, pode ser que E ele se apresenta em... Tanto no campeonato quanto na seleção nacional, ele vem tendo um ótimo desempenho ultimamente. Honestidade, ele cometeu um erro ontem e talvez devesse ter pensado 2 vezes e hesitado um pouco. Foi um erro, quer dizer, marcamos o gol que marcamos e também foi devido a um erro de um jogador muito importante. Do bicampeão da Europa. Exatamente. E o capitão do time. Esses erros podem acontecer, mas como você disse, não podem se repetir. Especialmente nesse nível, né, no mais alto nível. E principalmente com a nossa seleção, não podemos nos dar ao luxo desses erros. Quer dizer... Não podemos mesmo. Quer dizer, a seleção do Brasil tem os recursos para se recuperar, mas você não tem. Se aquele gol não tivesse acontecido, você poderia muito bem ter vencido por 1-0, mesmo depois desse erro, entende? É possível, acontece. Sim, com certeza, sim, mas olhando de uma forma mais geral, a partida foi uma experiência muito positiva e enriquecedora. Na minha opinião, eu senti que os 2 times se esforçaram bastante em campo. O capitão Rossam não quer perder, para ele um empate teria sido bom. 2-1 é aceitável, não é ruim. Embora eu saiba que o capitão Rossam não gosta de perder, mas você está jogando contra uma seleção que tem capacidades incríveis, especialmente no setor ofensivo. Eles pensam da mesma forma, se você perceber, ele quer destacar os pontos fracos durante a partida. Mas você sabe, essa bola era do Fatou e do Vinícius, especificamente. Quer dizer, as pessoas dizem que Fatou não conseguiu acompanhar e tal, e realmente ele não conseguiu, mas você sabe, se ele estivesse muito longe e o Vinícius, por exemplo, estivesse indo completamente sozinho, ele teria passado e colocado a bola com tranquilidade. Pelo menos você conseguiu fazer com que ele não entrasse para dentro, ficou pressionado, o que deu uma chance para Chober fechar o ângulo. Ou seja, Fatou também não jogou tranquilo. Ele travou. Sério. Chober também foi muito bem nessa, saiu bem, fechou tudo. Bloqueou. Um bom bloqueio, e mesmo que abrissem, ninguém teria conseguido alcançar o Vinícius. Quer dizer... Eles continuam dizendo que ele é incrível, que ele tem velocidade e tudo mais. Esse primeiro passo dele é realmente muito rápido, sinceramente. Ontem mesmo eu te falei, até pela experiência, até a seleção do Brasil, quando ficou 2-1, eles também pararam. E aí o jogo começou a ficar mais calmo, não teve mais aquelas disputas fortes. O primeiro tempo. Havia disputas? No primeiro tempo, quando ficou 1-1, tá? Assim que me empataram, eles começaram a recuar. Como eu te falei, né? O primeiro tempo inteiro teve muitas chances quando eles marcaram. Quando ficou 2-1, o jogo ficou um pouco mais calmo para eles. Começaram a segurar mais e te deixaram com a bola por um tempo.
Nesse ponto, sua ferocidade deveria ser evidente, mas não se apresentou sob a aparência de covardia. Se você tivesse apenas a bola, o que faria com ela? Nada. Tem algo de arrogante nisso, não há nenhum Grichota Zizo na esquerda. Correto. Hamza tentou em uma jogada, mas também não senti que tínhamos muita agressividade, mas é uma experiência. Ambos os treinadores conseguiram exatamente o que queriam desse jogo, embora eu tenha dito que o momento não era o ideal, não era apropriado, mas graças a Deus tudo correu bem. Havia um grande receio, claro, por exemplo, ser o último jogo, olha... Por exemplo, essa jogada que eu estava falando, se voltarmos um pouco, se eles... Com certeza vai ser repetida. Olha o espaço no meio campo. Olha, Sir The Back se foi. Observe o espaço, aproveite-o imediatamente. Não pense em dançar nem nada do tipo, apenas observe imediatamente. Corpo exausto, reage à má qualidade. Entendo perfeitamente. Sim, a decisão deles foi muito rápida. Eles se movem rápido. Sim, os confrontos entre eles foram muito intensos. Era isto que me faltava ontem neste jogo. Estou falando agora sobre os benefícios de uma partida amistosa. Sim. Eu quero colocá-lo em campo para uma partida. Bélgica. Ontem nossas decisões foram muito lentas. Nossos movimentos sem a bola. Oh, que horror. Isso faria com que as pessoas que tivessem a bola pudessem fazer mais coisas com ela ou fossem mais leves. Não? Ele encontrou opções. Você quer me dizer que ele não encontrou opções porque um movimento sem bola não é distintivo, quer dizer? Correto? Quer dizer, eu não senti nada. Que opções? Opções não encontradas. Opções não encontradas, não encontrou opções de passe. Sim. O portador da bola lá está sem opções de passe rápido. Isso mesmo. Então, quando eu estou com a bola, o Abdulrahman deveria se movimentar para mim. Exatamente. Está florescendo para mim mais rápido do que antes. Está sempre tão tarde, então prefiro correr bastante com ele ou... Meu rosto ainda parecia de um babaca e a ligação caiu. Eles se complementam. Isso... Não foi o caso com a bola de Muhanad, porque a bola de Muhanad é responsabilidade dele. A bola de Muhanad não entrou. Ele hesitou e se atrasou. No primeiro tempo, Marmouche segurou demais a bola. Sim. Foi individualista. Sim. Também Hassan também carregou muito a bola. Sim. Trezeguet, a mesma coisa, né? Também no segundo tempo acontecia com o programa. Adel Zico também perdia muito a bola. Havia muitos erros que precisam ser corrigidos pelo capitão Rossan para que possamos aprender com eles no jogo contra a Bélgica, porque pode ser importante. No jogo contra a Bélgica, você também vai encontrá-los mais fortes do que o time do Brasil nos duelos e no aspecto defensivo. Será mais forte, mas foi definitivamente uma boa experiência. E vendo a seleção ontem, jogaram num nível similar ao Brasil, variando entre 4, 3 ou 5 gols. Qual formação você sentiu ser a mais adequada, sendo você um especialista nessa área? Por Deus, quero dizer, ontem foram 5, você quer dizer, e nós estávamos jogando com 4, marcamos um gol, e vocês tiveram muitas chances quando jogamos com 5. O início do segundo tiro. Para o Zeuá. Sim. Agora o capitão Hussein vai ver qual é o esquema que mais se adequa a nós. Sim. E no jogo contra a Espanha você jogou com 4. Com a Espanha, usei 4. Sim. E fiz um jogo muito bom, e o jogo contra a Rússia, joguei com 4. Nesse jogo joguei com 4, mas eu digo que depende do estado dos jogadores. Abdelrahman também é quem faz o esquema funcionar. Eu consigo atravessar algumas, consigo atravessar 5, a 4 para 1, e o mundo está em confinamento e o jogo nunca mais será o mesmo. Muitos problemas me aparecem, correto? Ontem vocês sofreram 4 gols. Digo isso para que nosso nível de jogo ficasse assim, o que significa que parte da partida no meio-campo não foi pressionada. Está indo bem? Sim. Padir nos deixou ontem. Meio-campo. Zico não estava pressionando bem. Como eu disse para vocês, ele não estava no seu melhor. Claro, o Marwan sozinho não vai conseguir, principalmente porque eles também estão se movimentando. No centro do campo, dentro do meio-campo, eles se movimentam muito bem. Tudo isso sem pressão. É como um jogo com níveis. A decisão do Brasil foi rápida, com ações imediatas. Com habilidade individualizada. Tudo isso está em todos. Não vai dar para acompanhar tudo. Depois de 20 minutos, os jogadores no meio-campo chamam os da frente para pressionar e pedem que os de trás subam. Eles não conseguiam acompanhar a rapidez dos movimentos, nem as decisões. De tão rápidos que eram, não conseguiam acompanhar. Certo, então venham. Vamos acompanhar o que disseram as estrelas da seleção do Egito após a partida, depois um intervalo, e voltamos para continuar esta conversa. Preparamos o jogo muito bem.
Pequenas coisas fizeram com que o resultado fosse a favor deles, mas dentro de campo, nossa seleção jogou um bom futebol e conseguimos dominar especialmente o segundo tempo, e graças a Deus pelo resultado. Mas estamos satisfeitos com o desempenho. Não foi um jogo fácil. Tentamos conseguir um resultado positivo, todos nós nos esforçamos e foi uma boa experiência antes da Copa do Mundo. Hamza, você que se juntou recentemente, das pessoas querem saber se você já se adaptou rapidamente a este grupo. Você tem uma mentalidade profissional, mas as pessoas querem ouvir de você. Claro, desde o anúncio da sua convocação para a seleção, como você recebeu a notícia e ao chegar à seleção, você conversou com o treinador Ibrahim, o treinador Hossam, a comissão técnica, os jogadores e os capitães da equipe. Toda a equipe, desde o primeiro dia em que cheguei, me receberam muito bem, claro. A seleção do Egito, né? Ou seja, qualquer jogador que venha representar o Egito. Então os jogadores me receberam muito bem e foi fácil, claro, para eu me enturmar com eles. E a comissão técnica também, da mesma forma. Tentamos garantir que todos os jogadores estivessem bem. O capitão Hussein falou com todo mundo que ia participar. Tentamos fazer um bom jogo, graças a Deus. Sinceramente, queríamos vencer antes do jogo porque íamos entrar no nosso primeiro jogo na Copa do Mundo e fomos bem, mas graças a Deus pelo desempenho. Graças a Deus o Brasil é uma seleção forte e o Egito também é uma seleção forte. Jogamos o nosso jogo, não vamos só ficar na defesa e tal, não. Jogamos do nosso jeito, como você viu, o primeiro gol foi um erro, mas reagimos rapidamente. No segundo gol empatamos 1-1, tentamos marcar o segundo, mas levamos o segundo gol. Tentamos empatar novamente. Só isso. As mudanças com o capitão Hossam, com as instruções e tal, então graças a Deus foi esse o resultado. Como está o espírito da equipe? Queremos saber como vocês estão aí no Egito. Como vocês estão se preparando agora para o primeiro jogo? 26 jogadores prontos. Você vê no treino que qualquer um joga. Todos queremos representar o Egito, todos temos esse desejo. Com certeza. Claro, antes de tudo, agradecemos a Deus, louvado seja Ele pelo resultado. Quer dizer, foi uma experiência contra uma grande equipe. A seleção do Brasil, quero dizer, uma seleção respeitada, considerada uma das favoritas do torneio. Quer dizer, foi uma boa experiência, vemos até onde chegamos. Estamos trabalhando duro. O capitão Hossam observa o trabalho tático que treinamos durante toda a semana. Estamos testando. Ele tenta definir a formação ideal. Agora estamos prestes a entrar na Copa do Mundo. É o primeiro jogo. Se Deus quiser, com a Bélgica teremos sorte. E vamos fazer uma boa partida, com a permissão de Deus, pelo Egito, se Deus quiser. Com certeza, claro, temos 4 goleiros e todos nós somos número 1. Eu vim para a seleção do Egito, vim para jogar. Mostafa vai jogar, Shenawi vai jogar, Mahdi vai jogar. Todos nós somos número 1. A escolha, no fim das contas, cabe ao capitão Hossam. E todos nós estamos focados em fazer algo pelo Egito, se Deus quiser. Em nome do treino. Com vocês no On Target, podemos dizer desde ontem que o mais seguro para a seleção do Egito, na sua opinião, é jogar com 3 zagueiros, quer dizer, talvez seja o mais provável. Na minha opinião, é jogar com 4 normalmente, ficar no meio campo e assim o time vai ficar melhor. Mas talvez os erros de ontem possam fazer o capitão Hossam optar por 3 zagueiros. Até onde pode chegar a crítica? Também depois do que vimos em vários jogos preparatórios bons, sinceramente. Estou otimista. Significa um bom conjunto. Você ficará em primeiro ou segundo lugar e terá o melhor banheiro. Os 8 melhores banheiros de... 12. Acho que temos uma grande oportunidade de sermos felizes. Fazendo o terceiro feliz, acha o primeiro? O pior cenário possível, se ficarmos em terceiro, ainda assim temos chance de sermos felizes. Se Deus quiser, talvez consigamos o segundo lugar, se Deus quiser. Esse jogo contra a Bélgica, se conseguirmos continuar e nos mantermos firmes durante toda a partida, talvez possamos conseguir um resultado positivo contra eles, talvez. Quer dizer, no começo, esses grandes times ainda não entraram totalmente no clima, ainda estão se adaptando ao ritmo das partidas. Então, que Deus facilite, se Deus quiser, e que eles sejam abençoados, que façam um bom campeonato. Eu realmente espero que depois desse torneio tenhamos, por exemplo, 7 jogadores profissionais surgindo, além dos que já estão fora. Sim, espero, se Deus quiser, sim. O quê? Também não temos muitos jogadores jovens em campo que possam ir jogar no exterior. Mas alguns, como Mostafa El Shobeir e Fatou, podem receber propostas. Sim, Mohanad também pode receber uma proposta.
Entre esses jogadores, Imam também pode receber uma proposta. Imam quer dizer, Imam pode, embora Imam já tenha tido uma experiência e voltou, então também não é nada demais. Nada demais. Mas talvez, acho que se ele tiver a oportunidade agora, Imam pode sair. E é isso aí, galera. Dá pra gente ver, né, como o Brasil consegue encantar, né, muita coisa. Como o Brasil, mesmo não vencendo, fazendo lá aquela partida que todo mundo esperava. Eu acho assim, em minha opinião, o Brasil, ele não jogou aquilo que poderia jogar e acho que tem muito a ver também com o fato deles estarem se poupando para realmente a Copa, né? Até porque se você parar para pensar, não faz muito sentido o cara se dedicar tanto agora, sendo que daqui a alguns dias, né, já na semana que vem, teremos a estreia da Copa, sábado. Então os caras estão se poupando, né? Tivemos até o Wesley que se machucou, né? Eu acho que ele não fica fora da Copa, mas o cara já fica muito pensativo, né? Então talvez tenha sido isso que o Brasil não apresentou mais futebol, né? Eu acho que esse jogo, por mais que tenham críticas agora pelo Brasil não ter vencido daquela forma, mas é um jogo que pode ser facilmente esquecido se o Brasil, por exemplo, vencer o Marrocos, o que vai ser muito difícil, né? Eu acho que o que vale mesmo é a Copa do Mundo. Não adianta vencer contra o Egito de 5-0, 6-0, 7-0 e chegar contra o Marrocos e perder. Não adianta, cara. Então eu acho que o jogo mais importante é mesmo a Copa do Mundo e vamos ver o que é que vai acontecer, porque o Brasil vai ter longos e longos difíceis adversários pela frente, né? Vai ter muitos adversários que com certeza possuem muito mais futebol que o Egito e o Panamá, e o Brasil vai enfrentar o primeiro, que é o Marrocos, que é uma seleção muito, mas muito boa. É uma seleção com bons jogadores, com jogadores de elite, e que com certeza tem potencial para vencer o Brasil, tá? Tem potencial porque tem um trabalho muito mais bem construído. Mas vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Eu acho que o Brasil também tem capacidade para vencer, pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem e muito mais. Mas se você curtiu esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. E comenta também, né, porque estaremos trazendo aí depois mais vídeos, né, para vocês referentes à Copa do Mundo, né, mídia internacional e muito mais. Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.